Um pedido de R$ 1 comoveu o Brasil inteiro. Nas ruas movimentadas de São Paulo, Carlos, um morador de rua que perdeu tudo após a morte de sua filha e esposa, encontra-se cara a cara com Silvio Santos, o maior comunicador da televisão brasileira. Se você está assistindo agora, inscreva-se no canal e compartilhe nos comentários de qual estado você nos acompanha. A resposta que Silvio deu a este homem não apenas mudou sua vida para sempre, mas também tocou profundamente o coração de todos que testemunharam este momento. Uma lição sobre segundas chances que nos faz repensar o valor da compaixão. Acompanhe-me e descubra a história completa deste encontro que transformou duas vidas. Era uma tarde de outono em São Paulo. O céu estava parcialmente nublado, com raios de sol que ocasionalmente rompiam as nuvens cinzentas, iluminando a agitada Avenida Paulista. A metrópole pulsava com seu ritmo frenético habitual. Pessoas apressadas transitando de um lado para outro, prédios imponentes que pareciam tocar o céu, e o barulho constante do trânsito que era a trilha sonora daquela cidade que nunca dormia. Carlos Mendonça, 58 anos, caminhava lentamente pela calçada. Seu corpo magro e curvado denunciava os anos difíceis que havia enfrentado. As roupas gastas e sujas, os cabelos grisalhos desgrenhados e a barba por fazer há semanas contrastavam drasticamente com o cenário de luxo e poder econômico da avenida mais famosa do Brasil. Há 5 anos, Carlos vivia nas ruas de São Paulo, depois que uma série de infortúnios o tinha levado à falência e, consequentemente, à perda de tudo que havia construído durante sua vida. Naquela tarde, Carlos estava particularmente cansado e faminto. Não comia nada desde o dia anterior, quando conseguiu algumas sobras de um restaurante próximo à Praça da República. Suas pernas doíam e a tosse persistente o incomodava cada vez mais, provavelmente resultado das noites frias, dormindo ao relento. R$ 1, por favor, só R$ 1 para comprar um pão, murmurava para os transeuntes que passavam apressados, a maioria evitando olhar diretamente para ele, como se sua pobreza fosse contagiosa ou sua existência, um incômodo a ser ignorado. Foi então que um movimento incomum chamou sua atenção. Um pequeno tumulto se formava próximo à entrada de um dos edifícios empresariais. Pessoas aglomeravam-se, algumas com celulares em punho, outras simplesmente parando para observar. Carlos, por curiosidade ou talvez esperança de conseguir alguma ajuda naquela pequena multidão, aproximou-se lentamente. À medida que se aproximava, ouviu comentários animados. É ele mesmo. Não acredito que vou ver o Silvio Santos pessoalmente. Dizem que ele veio para uma reunião no banco. Carlos sentiu um estranho formigamento. Silvio Santos, o icônico apresentador e empresário, estava ali, a poucos metros dele. Na juventude, Carlos nunca perdia os programas de domingo e lembrava-se com carinho das tardes em família assistindo ao programa Silvio Santos, sonhando em um dia participar de alguma das atrações e ganhar um prêmio que mudaria sua vida. Naquele momento viu uma oportunidade, não para pedir um autógrafo ou tirar uma foto como os outros ao redor, mas para tentar conseguir aquele R$ 1 que poderia, pelo menos naquele dia, aliviar um pouco sua fome. Silvio Santos, aos 94 anos, ainda mantinha aquela aura de carisma e vitalidade que o consagrou como um dos maiores comunicadores do Brasil. Mesmo com a idade avançada e aparecendo cada vez menos em público, sua presença ainda causava comoção. Ele caminhava lentamente, acompanhado por 2 seguranças corpulentos e um assistente que carregava uma pasta de documentos. Vestia seu tradicional terno azul marinho, camisa branca e gravata, o cabelo branco impecavelmente penteado, contrastando com a pele bronzeada. Carlos, reunindo toda sua coragem e ignorando os olhares reprovadores dos seguranças, conseguiu se aproximar o suficiente para chamar a atenção do apresentador. Senhor Silvio, por favor, o senhor poderia me dar R$ 1? Só preciso de R$ 1 para comprar um pão,
disse Carlos, com a voz trêmula e os olhos marejados. O tempo pareceu congelar. Os seguranças fizeram menção de afastar Carlos, mas Silvio Santos ergueu a mão, sinalizando para que parassem. O burburinho ao redor diminuiu e todas as atenções se voltaram para aquela cena inusitada. O encontro entre um dos homens mais ricos e influentes do país e um anônimo morador de rua. Silvio olhou fixamente para Carlos, seus olhos penetrantes parecendo enxergar além da aparência desgastada do homem à sua frente. Por um momento, Carlos arrependeu-se de sua ousadia, temendo uma reação negativa ou até mesmo humilhante. "Como é seu nome?" perguntou Silvio, com aquela voz inconfundível que havia embalado domingos de milhões de brasileiros. "Carlos, senhor. Carlos Mendonça", respondeu ele, surpreso com o interesse. "Carlos, você está me pedindo R$1, disse Silvio pensativo. "Mas me diga uma coisa. O que você faria se eu te desse não mas R$100 agora?" A pergunta pegou Carlos de surpresa. Ele hesitou, sentindo os olhares de todos sobre si. O que responder? Deveria ser honesto ou dizer o que achava que Silvio queria ouvir? Eu compraria comida, senhor. Comeria uma refeição decente depois de muito tempo e talvez conseguiria um lugar para tomar um banho", respondeu finalmente, optando pela verdade. Silvio Santos sorriu de leve, aquele sorriso carismático que fez história na televisão brasileira. Então, para surpresa de todos os presentes, inclusive de seus próprios seguranças, ele se virou para seu assistente e pediu algo que ninguém esperava. "Anote o nome completo deste homem e peça para ele te acompanhar até o carro. Quero conversar mais com ele." O burburinho voltou, ainda mais intenso. Pessoas começaram a filmar a cena com seus celulares, e Carlos, atônito, não sabia como reagir. O assistente de Silvio aproximou-se dele, pedindo seus dados completos e orientando-o a segui-lo. "Senhor Silvio, tem certeza?" perguntou um dos seguranças visivelmente preocupado. "Tenho, meu filho. Às vezes, o destino coloca pessoas em nosso caminho por uma razão. E hoje, acredito que encontrei o Carlos por um motivo especial." Carlos, ainda incrédulo, seguiu o assistente até uma limusine preta estacionada próximo dali. Antes de entrar no veículo, olhou para trás e viu Silvio Santos cumprimentando algumas pessoas e posando para fotos, como se o que acabara de acontecer fosse algo absolutamente normal em seu dia. O assistente instruiu Carlos a aguardar dentro do carro e garantiu que Silvio estaria com ele em poucos minutos. Ao entrar na limusine, Carlos sentiu-se completamente deslocado. O interior era luxuoso, com bancos de couro macio, ar-condicionado agradável e até mesmo um pequeno frigobar. Era um mundo à parte daquele ao qual estava acostumado nas ruas de São Paulo. Enquanto esperava, Carlos tentava entender o que estava acontecendo. Por que Silvio Santos, um dos homens mais ricos e ocupados do país, se interessaria por ele, um simples morador de rua? Seria algum tipo de programa de televisão, uma pegadinha ou apenas um ato de caridade momentâneo que logo seria esquecido? Seus pensamentos foram interrompidos quando a porta do carro se abriu e Silvio Santos entrou, sentando-se à sua frente. O motorista deu partida no veículo e Carlos sentiu um misto de ansiedade e expectativa sobre o que viria a seguir. "Carlos, me conte um pouco sobre você. Como acabou nas ruas?" perguntou Silvio com um tom surpreendentemente gentil e interessado. Carlos engoliu em seco, sentindo um nó na garganta. Há anos ninguém lhe perguntava sobre sua história, sobre quem ele era ou como havia chegado àquela situação. Há anos era apenas um fantasma urbano, invisível aos olhos da sociedade. "Eu tinha uma pequena papelaria, senhor. Não era nada grandioso, mas dava para viver com dignidade. Minha esposa, Márcia, era professora em uma escola municipal. Tínhamos uma vida simples, mas feliz." Carlos fez uma pausa, recordando com nostalgia aqueles tempos que pareciam tão distantes agora. "Então, nossa filha, Beatriz,
foi diagnosticada com uma doença rara. Precisávamos de tratamentos caros, que o SUS não cobria. Vendemos tudo o que tínhamos. Peguei empréstimos, hipotequei a casa e a loja. Fizemos de tudo para salvá-la, mas... A voz de Carlos falhou, e ele não conseguiu conter as lágrimas que começaram a escorrer por seu rosto enrugado e maltratado pelo tempo. Ela não resistiu. Depois disso, Márcia entrou em depressão profunda, e 6 meses depois também se foi. Os médicos disseram que foi um infarto, mas eu sei que foi de tristeza. Perdi tudo. Minha família, meu negócio, minha casa. As dívidas se acumularam e eu simplesmente desisti. Silvio Santos ouvia atentamente, sem interromper. Seus olhos, geralmente brilhantes e sorridentes, agora demonstravam uma seriedade e compaixão raramente vistas pelo público. "Quantos anos você tem, Carlos?" perguntou Silvio, após alguns momentos de silêncio. 58, senhor. 58, repetiu Silvio, pensativo. "Sabe, Carlos, a vida às vezes nos golpeia de maneira cruel. Perdas como as que você sofreu podem destruir qualquer pessoa. Mas algo me diz que você ainda tem muito a oferecer." O carro seguia pelas ruas de São Paulo, e Carlos notou que estavam se afastando do centro da cidade. Para onde estavam indo? O que Silvio Santos pretendia com tudo aquilo? "Senhor Silvio, por que o senhor está fazendo isso? Por que se importar comigo?" perguntou Carlos, incapaz de conter sua curiosidade e confusão. Silvio Santos sorriu, aquele sorriso característico que o tornara um ícone nacional. "Você me pediu R$1, Carlos, R$1. Sabe o que isso me lembrou?" Carlos balançou a cabeça negativamente. "Lembrou-me de quando eu vendia canetas nas ruas do Rio de Janeiro. Eu tinha apenas 14 anos e precisava ajudar no sustento da minha família. Cada caneta vendida, cada moeda ganha, representava não apenas dinheiro, mas dignidade, trabalho honesto e a possibilidade de um futuro melhor." Silvio fez uma pausa, olhando pela janela para a cidade que passava rapidamente. "Muitas pessoas olham para mim hoje e veem apenas o sucesso, a fama, o dinheiro, mas poucos enxergam o caminho que percorri, as dificuldades que enfrentei, e sabe o que me manteve sempre em frente? A crença de que o trabalho dignifica o homem e de que sempre é possível recomeçar, não importa quantas vezes tenhamos caído." O carro começou a reduzir a velocidade, entrando em uma área mais residencial. Carlos percebeu que estavam próximos ao bairro do Morumbi, uma região nobre da cidade. "Estamos chegando", disse Silvio, olhando para Carlos com um olhar enigmático. "Carlos, hoje você me pediu R$1, mas eu vou te dar algo muito mais valioso. Uma oportunidade, uma chance de recomeçar, de reescrever sua história. Não por pena ou caridade, mas porque acredito que todo ser humano merece, pelo menos uma vez na vida, a chance de se reerguer." O carro parou em frente a um edifício que parecia ser empresarial, mas com uma fachada discreta. Na entrada, uma placa modesta indicava: Fundação Silvio Santos, Projeto Recomeço. "Bem-vindo ao início da sua nova jornada, Carlos", disse Silvio, enquanto o motorista abria a porta do carro. "Aqui você encontrará mais do que um teto e comida. Encontrará propósito e a chance de recuperar sua dignidade." Carlos, sem palavras, apenas observava o prédio à sua frente, sentindo uma mistura de emoções que há muito não experimentava. Esperança, gratidão e, principalmente, a sensação de que talvez sua história ainda não tivesse chegado ao fim. O sol nascente lançava seus primeiros raios sobre a cidade de São Paulo, quando Carlos despertou no quarto simples, mas aconchegante, da Fundação Silvio Santos. Ainda custava a acreditar na reviravolta que sua vida havia tomado nas últimas 24 horas. De morador de rua, pedindo R$1 na Avenida Paulista, a hóspede de uma instituição mantida por um dos maiores empresários do país. A realidade parecia confundir-se com um sonho bom demais para ser verdade. Na noite anterior, após chegarem à fundação,
Silvio o apresentou à coordenadora do projeto, Dona Helena, uma senhora de aproximadamente 65 anos, com cabelos grisalhos e um sorriso acolhedor que transmitia serenidade. Ela havia explicado a Carlos como funcionava o projeto. Não era apenas um abrigo, mas um programa completo de ressocialização que incluía moradia temporária, alimentação, assistência médica, apoio psicológico e, principalmente, capacitação profissional e recolocação no mercado de trabalho. O projeto Recomeço não é caridade, Carlos, havia explicado Dona Helena. É investimento em potencial humano. Todos aqui têm uma história, todos enfrentaram dificuldades, mas todos têm a chance de reconstruir suas vidas através do trabalho digno e do resgate da autoestima. Depois de um banho quente, o primeiro em semanas, e uma refeição substanciosa, Carlos foi conduzido ao seu quarto, onde encontrou roupas limpas, produtos de higiene pessoal e uma cama confortável. O cansaço acumulado de anos nas ruas o venceu rapidamente e ele dormiu profundamente, sem os sobressaltos e medos constantes que acompanhavam suas noites ao relento. Agora, com a luz do novo dia, Carlos levantou-se e preparou-se para conhecer melhor o lugar que o acolhera. Vestiu as roupas simples, mas limpas e em bom estado, que haviam sido deixadas para ele: uma calça jeans, camiseta branca e um par de tênis. Ao olhar-se no espelho do pequeno banheiro anexo ao quarto, mal reconheceu o homem que o encarava de volta. Sem a barba por fazer e com os cabelos aparados, um dos funcionários da fundação havia oferecido esse serviço na noite anterior. Carlos parecia uma versão mais limpa e descansada de si mesmo, embora os olhos ainda carregassem as marcas das dificuldades enfrentadas. Saindo do quarto, Carlos seguiu pelo corredor até chegar a um refeitório amplo e iluminado, onde cerca de 20 pessoas tomavam café da manhã. Homens e mulheres de diferentes idades, todos com histórias de vida que, de alguma forma, os haviam levado até ali. "Bom dia, Carlos. Venha, sente-se conosco", chamou Dona Helena, que conversava animadamente com um grupo à mesa. Carlos aproximou-se timidamente e sentou-se ao lado de Dona Helena. Um funcionário logo lhe trouxe uma xícara de café fumegante, pão fresco, manteiga, queijo e frutas. Um café da manhã simples, mas que para alguém que passou anos se alimentando de restos e doações, parecia um banquete. "Carlos, quero apresentá-lo a algumas pessoas", disse Dona Helena. "Este é o Dr. Ricardo, nosso médico. Ele fará uma avaliação completa da sua saúde hoje pela manhã." Um homem de meia idade, usando jaleco branco, estendeu a mão para Carlos. "Seja bem-vindo, Carlos. Estamos aqui para ajudá-lo a recuperar não só sua dignidade, mas também sua saúde. Esta é a doutora Luísa, nossa psicóloga. Ela irá conversar com você para entendermos melhor como podemos ajudar em seu processo de recuperação emocional." Uma mulher jovem, de aparência gentil, sorriu para ele. "E este é o professor Augusto, coordenador dos nossos cursos de capacitação." Um senhor de aproximadamente 70 anos, com óculos de armação grossa e ar professoral, apertou a mão de Carlos com firmeza. "Depois do café, gostaria de conversar com você sobre suas habilidades e interesses, para que possamos definir qual curso seria mais adequado para seu perfil", explicou o professor Augusto. Carlos assentiu, ainda um pouco atordoado com tantas informações e atenções. "E onde está o senhor Silvio?", perguntou, procurando com os olhos pelo apresentador. Dona Helena sorriu compreensivamente. "Silvio não vem todos os dias à fundação. Ele tem muitos compromissos e, como você deve imaginar, uma agenda bastante ocupada. Mas ele acompanha de perto o progresso de todos os nossos assistidos e faz questão de estar presente nos momentos importantes." Durante o café da manhã, Carlos ouviu histórias de alguns dos outros assistidos. Havia Paulo, ex-contador que perdera tudo devido ao vício em jogos. Maria, que fugira de um relacionamento abusivo e acabara nas ruas com seus 2 filhos. Joaquim,
ex-metalúrgico que, após um acidente de trabalho, viu-se incapaz de continuar na profissão e, sem qualificação para outras áreas, acabou se entregando ao alcoolismo e, consequentemente, à situação de rua. Cada história era única, mas todas compartilhavam o mesmo denominador comum. Pessoas que, por circunstâncias da vida, haviam perdido não apenas seus bens materiais, mas também sua dignidade e esperança. E agora, todos estavam ali, buscando uma segunda chance. Após o café, Carlos foi encaminhado para o consultório médico. Doutor, Ricardo realizou um check-up completo, constatando que, apesar das condições precárias em que vivia, Carlos não apresentava problemas graves de saúde, além de desnutrição moderada, problemas dentários e uma bronquite que, se não tratada, poderia evoluir para algo mais sério. Vou prescrever algumas vitaminas e um antibiótico para essa bronquite, disse o médico, enquanto anotava em uma ficha. Também vou encaminhá-lo ao nosso dentista para tratar desses dentes. Uma boca saudável é essencial não só para a alimentação adequada, mas também para a autoestima e até mesmo para conseguir um emprego. Em seguida, Carlos teve sua primeira sessão com a doutora Luísa. A psicóloga o deixou à vontade para falar sobre sua história, suas perdas, seus medos e expectativas. Carlos, inicialmente reticente, aos poucos foi se abrindo. Falar sobre Márcia e Beatriz ainda era doloroso, mas de alguma forma, compartilhar aquela dor com alguém disposto a ouvir sem julgamentos trouxe um certo alívio. O luto é um processo, Carlos, explicou a psicóloga, e você não teve a oportunidade de vivenciá-lo de maneira saudável. Somado a isso, veio a perda material, a perda da identidade social. Tudo isso pode ser extremamente devastador para qualquer pessoa. Carlos assentiu, sentindo as lágrimas ameaçarem cair novamente. Mas estamos aqui para ajudá-lo a processar essas perdas e a reconstruir sua vida, continuou doutora Luísa. Não se trata de esquecer o passado, mas de fazer as pazes com ele e seguir em frente. A conversa com o professor Augusto foi igualmente esclarecedora. Carlos contou sobre sua experiência como dono de papelaria, suas habilidades com números e atendimento ao cliente. Interessante, disse o professor, pensativo. Você tem experiência como pequeno empresário, o que significa que entende de gestão, estoque, fluxo de caixa. Essas são habilidades valiosas. Podemos direcioná-lo para um curso de administração ou empreendedorismo. Ou, se preferir algo mais técnico, temos cursos de informática, contabilidade básica, entre outros. Carlos refletiu por um momento. Na verdade, professor, durante o tempo em que estive nas ruas, desenvolvi um interesse por culinária, confessou. Parece estranho, eu sei, mas nos abrigos, onde às vezes conseguia ficar, sempre me oferecia para ajudar na cozinha. Descobri que gosto de cozinhar, de ver as pessoas apreciando algo que preparei. É uma forma de cuidar do outro. O professor sorriu, animado com a revelação. Isso é ótimo, Carlos. Temos um excelente curso de gastronomia básica com foco em cozinha comercial. Muitos restaurantes e serviços de catering estão sempre em busca de bons auxiliares de cozinha. É um início promissor. Nos dias que se seguiram, Carlos entrou em uma rotina que há muito não experimentava. Acordava cedo, tomava café, frequentava as aulas de gastronomia pela manhã, almoçava com os outros assistidos e, à tarde, participava de oficinas de desenvolvimento pessoal, sessões de terapia em grupo e atividades recreativas. Aos poucos, foi se redescobrindo, recuperando não apenas sua saúde física, mas também sua autoconfiança e vontade de viver. O curso de gastronomia revelou-se uma paixão verdadeira. Carlos demonstrava habilidade natural e um entusiasmo contagiante que não passou despercebido pelo chefe instrutor, Renato, um profissional experiente que havia trabalhado em renomados restaurantes antes de dedicar-se ao ensino na fundação.
Você tem talento, Carlos, comentou Renato, após observá-lo preparar um risoto de cogumelos que deixou todos impressionados. E mais importante, tem paixão pelo que faz. Isso é algo que não se ensina. 2 semanas após sua chegada à fundação, Carlos recebeu uma notícia que o deixou ansioso e emocionado. Silvio Santos viria visitá-los e queria conversar pessoalmente com ele. No dia marcado, a fundação estava em polvorosa. Todos queriam ver o famoso apresentador, cujo carisma e generosidade haviam criado aquele espaço de recomeços. Carlos, especialmente, sentia uma mistura de gratidão e nervosismo. O que diria ao homem que havia mudado sua vida de forma tão radical? Silvio chegou pontualmente às 10 horas da manhã, com seu característico terno azul marinho e o sorriso largo que o tornara famoso. Percorreu as instalações, cumprimentou funcionários e assistidos, interessou-se genuinamente pelas histórias de cada um e pelos progressos alcançados. Quando finalmente se encontrou com Carlos, Silvio o abraçou calorosamente. Então, Carlos, como tem sido sua experiência aqui? Perguntou, enquanto se sentavam em um banco no jardim da fundação. Transformadora, senhor Silvio, respondeu Carlos emocionado. Eu nem sei como agradecer por tudo. O senhor me deu muito mais que R$1 naquele dia. Me deu uma segunda chance, me devolveu a dignidade. Silvio sorriu, satisfeito. Dona Helena me contou sobre seu progresso no curso de gastronomia. Parece que descobriu uma nova paixão, não é? Carlos assentiu, entusiasmado. Nunca imaginei que gostaria tanto de cozinhar. É como se, através da comida, eu pudesse expressar coisas que não consigo com palavras. É uma forma de criar, de dar algo de mim para os outros. Sabe, Carlos, disse Silvio, olhando para o jardim bem cuidado à sua frente. Quando criamos a fundação, muitas pessoas me questionaram. Diziam que era jogar dinheiro fora, que pessoas em situação de rua não queriam realmente mudar de vida. Eu sempre respondi a mesma coisa. Todo ser humano merece uma oportunidade, e às vezes tudo o que precisamos é de alguém que acredite em nós quando nem nós mesmos acreditamos mais. Carlos sentiu um nó na garganta, lembrando-se de como havia perdido a fé em si mesmo e no futuro. O senhor me salvou, senhor Silvio. Silvio balançou a cabeça, negando. Não, Carlos, eu apenas ofereci uma porta. Quem decidiu entrar e trabalhar duro para mudar sua realidade foi você. E é por isso que estou aqui hoje. Tenho uma proposta para você. Carlos arregalou os olhos, surpreso. Uma proposta? Sim. Como você deve saber, além dos meus negócios no ramo de entretenimento, tenho investimentos em diversos setores. Um deles é uma rede de restaurantes populares, o Sabor em Vida, que oferece refeições de qualidade a preços acessíveis. Carlos assentiu. Já havia ouvido falar da rede, que era conhecida por oferecer almoços executivos saborosos e nutritivos a preços bem abaixo do mercado. Estamos expandindo e abrindo uma nova unidade aqui em São Paulo, no bairro da Lapa. Conversei com Renato, seu instrutor, e ele me falou maravilhas sobre seu talento e dedicação. Gostaria de oferecer a você uma vaga como auxiliar de cozinha nessa nova unidade. Carlos ficou sem palavras. Uma oferta de emprego? Ele, que há pouco mais de 2 semanas vivia nas ruas, agora tinha a chance de trabalhar, de ser novamente parte produtiva da sociedade? Eu não sei o que dizer, senhor Silvio. Diga que aceita, sorriu Silvio. É uma oportunidade de começar do zero, de construir uma nova vida. O salário não é dos mais altos, mas é justo e há possibilidade de crescimento na empresa. Além disso, oferecemos um programa de moradia assistida para funcionários em reabilitação social, onde você pagará um aluguel simbólico até ter condições de se estabelecer por conta própria. Carlos sentia o coração batendo acelerado. Era mais, muito mais, do que jamais havia sonhado ao pedir aquele R$1 na Avenida Paulista. Eu aceito, senhor Silvio, e prometo que não vai se arrepender. Vou trabalhar duro.
Vou mostrar que mereci essa chance. E Silvio sorriu, satisfeito, e estendeu a mão para Carlos. Tenho certeza que sim, Carlos. Sua história não acabou naquele dia em que perdeu tudo. Na verdade, talvez seja apenas agora que ela esteja realmente começando. Naquela noite, deitado em sua cama na fundação, Carlos refletiu sobre a incrível jornada que havia vivido nas últimas semanas. De morador de rua a futuro funcionário de uma rede de restaurantes. De um homem sem esperança a alguém com planos e sonhos novamente. Lembrou-se de Márcia e Beatriz. E pela primeira vez em anos, a lembrança não trouxe apenas dor, mas também um sentimento de que, de alguma forma, elas estariam orgulhosas dele. Talvez, pensou Carlos, esse fosse o recomeço que ele tanto precisava. Não para esquecer o passado, mas para honrá-lo, construindo um futuro digno. Com esse pensamento reconfortante, Carlos adormeceu, ansioso pelo novo capítulo que estava prestes a começar em sua vida. Um capítulo que havia iniciado com um simples pedido. Senhor Silvio, o senhor poderia me dar R$1. 1 ano havia se passado desde aquele fatídico encontro na Avenida Paulista. A vida de Carlos Mendonça transformara-se de maneira que ele jamais poderia imaginar quando, desesperado por R$1 para comprar pão, abordou Silvio Santos. O restaurante Sabor em Vida, da Lapa, tornara-se um sucesso, atraindo diariamente centenas de pessoas em busca de refeições saborosas a preços acessíveis. E Carlos, que iniciara como auxiliar de cozinha, havia demonstrado tanto talento e dedicação que, após 6 meses, foi promovido a subchefe, trabalhando diretamente com o chefe Marcelo, um profissional experiente que se tornara seu mentor e amigo. Naquela manhã de domingo, Carlos acordou cedo em seu pequeno apartamento no programa de moradia assistida da Fundação Silvio Santos. Era um espaço simples, mas aconchegante, um quarto, sala, cozinha americana e banheiro mobiliado com o básico, mas que para ele representava um luxo indescritível após anos vivendo nas ruas. Preparou um café reforçado. Uma das vantagens de trabalhar com gastronomia era ter desenvolvido habilidades que tornavam mesmo as refeições caseiras mais saborosas. E sentou-se à pequena mesa para revisar suas anotações. Hoje seria um dia especial, talvez o mais importante desde que sua vida tomara aquele rumo inesperado. Há 2 semanas, recebera um telefonema que o deixara em estado de choque. Era Cláudia, secretária pessoal de Silvio Santos, informando que o empresário gostaria de jantar no restaurante naquela noite e pedira especificamente que Carlos preparasse o menu. Mais do que isso, Silvio queria conversar com ele sobre algo importante. A notícia correu rapidamente pelo restaurante e o chefe Marcelo, em vez de sentir-se ofendido por não ser ele a preparar o jantar para o dono da rede, mostrou-se genuinamente feliz pela oportunidade que Carlos recebera. Você merece, Carlos, dissera Marcelo batendo em seu ombro. Sua dedicação e talento são inegáveis. Esta é sua chance de mostrar tudo o que aprendeu. Carlos passou os últimos dias planejando meticulosamente cada detalhe do menu que serviria a Silvio Santos. Queria que cada prato não apenas demonstrasse sua técnica e criatividade, mas também contasse uma história, sua história. Terminando seu café, Carlos checou mais uma vez a lista de ingredientes que havia solicitado. Tudo estava em ordem. Chefe Marcelo havia garantido que o restaurante receberia os melhores e mais frescos produtos para o jantar especial, incluindo alguns itens que normalmente não faziam parte do cardápio do Sabor em Vida, conhecido por sua comida simples e caseira. Às 10 horas, Carlos chegou ao restaurante, que excepcionalmente estaria fechado ao público naquela noite. Uma equipe reduzida havia sido selecionada para auxiliá-lo, incluindo Luísa, uma jovem aprendiz que, assim como ele, havia passado pelo projeto Recomeço após viver nas ruas devido a problemas familiares. Nervoso, chefe Carlos,
Perguntou Luísa, enquanto organizavam a mise en place para os preparos. Carlos sorriu ao ouvir o título. Ainda não se acostumara a ser chamado de chefe, mesmo que informalmente. Um pouco, admitiu. Mas mais que nervosismo, sinto gratidão. Pensar que há um ano eu estava pedindo dinheiro nas ruas e agora estou preparando um jantar para Silvio Santos. Parece irreal. A tarde transcorreu em um ritmo intenso, mas organizado. Carlos coordenava a equipe com uma calma e precisão que impressionavam até mesmo funcionários mais experientes. Cada prato foi cuidadosamente planejado, testado e refinado ao longo das últimas semanas, e agora tudo começava a tomar forma. Para a entrada, Carlos preparou uma releitura sofisticada do tradicional caldo de mandioca, um prato simples que muitas vezes recebera nos abrigos onde se refugiava nas noites mais frias. Mas sua versão incluía mandioca caramelizada, crisp de bacon e um toque de azeite de ervas frescas que transformava completamente a experiência. O prato principal seria um risoto de camarão com limão siciliano e ervas frescas, uma homenagem ao primeiro prato que aprendera a preparar no curso de gastronomia da Fundação e que tanto impressionara o chefe instrutor Renato. Para a sobremesa, algo especial, uma releitura do pudim de pão. Sobremesa simples e econômica, feita com ingredientes básicos como pão amanhecido, leite e açúcar, que Carlos aprendera a fazer com sua mãe na infância e que muitas vezes preparara nos abrigos para aproveitar o pão que seria descartado. Sua versão, no entanto, incluía uma calda de caramelo salgado, frutas vermelhas frescas e um crumble de castanhas que adicionava textura e complexidade ao doce tradicionalmente simples. Às 19 horas, tudo estava pronto. O restaurante, normalmente simples e funcional, havia sido transformado para a ocasião. A mesa central fora arrumada com esmero, com louças e talheres especiais, flores frescas e uma iluminação suave que criava uma atmosfera acolhedora e elegante. Carlos verificou sua aparência uma última vez no espelho do banheiro dos funcionários. Vestia o uniforme completo de chefe, impecavelmente branco e engomado, com seu nome bordado no peito, um presente que recebera de seus colegas quando fora promovido a subchefe. O homem que o encarava de volta no espelho em nada lembrava o morador de rua de barba por fazer e olhar desesperançado que abordara Silvio Santos um ano atrás. Às 19h30 em ponto, ouviu-se um burburinho na entrada do restaurante. Silvio Santos havia chegado, acompanhado apenas por seu motorista, que se retirou após deixá-lo, e por Dona Helena, a coordenadora da fundação, que Carlos não via há alguns meses. Carlos respirou fundo e saiu da cozinha para recebê-los. Silvio, aos 95 anos, ainda mantinha aquela aura de vitalidade e carisma que o tornara uma lenda viva da televisão brasileira. Vestia um terno escuro impecável e seu sorriso característico iluminou-se ao ver Carlos. "Carlos!" exclamou Silvio, estendendo os braços para um abraço caloroso. "Olhe só para você! Está irreconhecível!" Carlos sentiu os olhos marejarem, enquanto retribuía o abraço do homem que mudara sua vida. "Senhor Silvio, Dona Helena, é uma honra recebê-los. Bem-vindos ao Sabor em Vida." Dona Helena abraçou Carlos com carinho maternal. "Estamos muito orgulhosos de você, Carlos. Seu progresso tem sido extraordinário." Carlos conduziu-os à mesa, onde Luísa esperava para servir as bebidas. Silvio optou por um suco de uva integral, enquanto Dona Helena preferiu um vinho tinto que Carlos havia selecionado especialmente para acompanhar o menu. "Então, Carlos", começou Silvio, depois que estavam confortavelmente acomodados, "conte-me como tem sido este ano para você." Carlos sorriu pensativo. "Transformador, senhor Silvio. Cada dia tem sido uma descoberta, um aprendizado. Trabalhar aqui no restaurante me trouxe não apenas estabilidade financeira, mas um propósito, uma razão para acordar todos os dias com entusiasmo." "E a equipe? Como tem sido trabalhar com o chefe Marcelo?" perguntou Dona Helena. "Incrível.
Chefe Marcelo é um mentor excepcional, generoso em compartilhar seu conhecimento. E toda a equipe me recebeu de braços abertos, sem preconceitos, mesmo sabendo da minha história. Isso não me surpreende, comentou Silvio. Marcelo também passou pelo projeto Recomeço, sabia? Há quase 10 anos. Carlos arregalou os olhos surpreso. Marcelo, sempre reservado sobre sua vida pessoal, nunca havia mencionado isso. Ele era um jovem talentoso, mas envolvido com drogas, continuou Silvio. Perdeu tudo, inclusive o apoio da família. Depois de passar pelo projeto, conseguiu se reerguer, estudou gastronomia e hoje é um dos chefes mais respeitados da nossa rede. A conversa foi interrompida pela chegada do primeiro prato. Carlos fez questão de servir pessoalmente e explicar cada elemento da composição. Este é um caldo de mandioca com mandioca caramelizada, crisp de bacon e azeite de ervas frescas. A mandioca, ou aipim, como chamamos no Nordeste, é um alimento básico que alimenta milhões de brasileiros. Nas ruas, muitas vezes recebi um simples caldo de mandioca que aquecia não apenas o corpo, mas também a alma. Esta é minha homenagem a esse alimento tão brasileiro e a todos que, através dele, praticam a solidariedade. Silvio provou o caldo e fechou os olhos por um momento, saboreando. Extraordinário, Carlos. A textura é perfeita, e o contraste entre o cremoso do caldo, o crocante do bacon e o aroma das ervas. Simplesmente delicioso. Dona Helena concordou entusiasticamente, e Carlos sentiu uma onda de orgulho e gratidão percorrer seu corpo. Durante o prato principal, Silvio comentou sobre o crescimento da rede Sabor em Vida e como o conceito de oferecer comida de qualidade a preços acessíveis havia se tornado um sucesso em tempos economicamente desafiadores. A comida não deve ser um luxo, mas um direito, disse Silvio. Todos merecem se alimentar bem, com dignidade, independente da condição financeira. Quando a sobremesa foi servida, Carlos explicou a origem do pudim de pão e como sua mãe costumava prepará-lo nos finais de semana. Este pudim representa minhas raízes, minha infância. Nos tempos mais difíceis, nas ruas, a lembrança deste doce me trazia conforto. É um prato que transforma o que seria descartado, o pão amanhecido, em algo novo e delicioso. De certa forma, simboliza o que o projeto Recomeço fez por mim. Transformou uma vida que parecia sem valor em algo com propósito e significado. Silvio provou a sobremesa e sorriu satisfeito. Carlos, este jantar foi excepcional. Não apenas pela qualidade dos pratos, que é indiscutível, mas pela história que cada um conta. Você não apenas dominou as técnicas culinárias, mas entendeu a essência do que é cozinhar. Nutrir corpos e almas, contar histórias através dos sabores, transformar ingredientes simples em experiências memoráveis. Após a sobremesa, enquanto degustavam um café especial, Silvio finalmente revelou o motivo de sua visita. Carlos, você deve estar se perguntando por que pedi este jantar privado. Carlos assentiu, curioso. Como você sabe, a rede Sabor em Vida está em expansão. Acabamos de adquirir um espaço no Mercado Municipal de São Paulo para abrir uma nova unidade, com um conceito um pouco diferente das demais. Será um espaço que, além de servir refeições no local, oferecerá cursos rápidos de culinária para pessoas em situação de vulnerabilidade, em parceria com a Fundação. Carlos ouviu atentamente, intrigado com o rumo da conversa. Precisamos de alguém que não apenas entenda de gastronomia, mas que compreenda profundamente a realidade de quem vive nas ruas, as dificuldades de quem busca se reerguer. Alguém que possa ser não apenas um chefe, mas um mentor, um exemplo vivo de que é possível recomeçar. E não consigo pensar em pessoa mais indicada para essa posição do que você, Carlos. Carlos ficou boquiaberto, mal acreditando no que acabara de ouvir. O senhor está me oferecendo a chefia da nova unidade? Silvio sorriu.
satisfeito com a surpresa evidente no rosto de Carlos. Exatamente. Você seria o chefe principal, responsável tanto pelo cardápio e supervisão da cozinha, quanto pelo programa de treinamento. É uma grande responsabilidade, mas estou convencido de que você está mais que preparado para assumi-la. Carlos sentiu uma avalanche de emoções: surpresa, gratidão, orgulho, mas também uma pontada de insegurança. Senhor Silvio, eu não sei o que dizer. É uma honra imensa, mas tenho medo de não estar à altura. Afinal, faz apenas 1 ano que saí das ruas, ainda estou aprendendo. Dona Helena interveio, com seu tom maternal e firme. Carlos, às vezes não percebemos nosso próprio crescimento até que alguém nos mostre o quanto evoluímos. Acompanhei centenas de pessoas no projeto Recomeço e posso afirmar, sem hesitação, que sua transformação foi uma das mais impressionantes que já presenciei. Além disso, acrescentou Silvio, o chefe Marcelo pessoalmente recomendou você para a posição. Ele acredita no seu potencial, assim como eu e Helena. Carlos sentiu um nó na garganta. A confiança depositada nele era algo que, há 1 ano, jamais poderia imaginar receber novamente. Há mais uma coisa, continuou Silvio. Parte dos lucros dessa nova unidade será direcionada para um fundo especial dedicado a programas de apoio a moradores de rua, especialmente aqueles com problemas de saúde. Pensei em chamá-lo Fundo Beatriz, em homenagem à sua filha. As lágrimas que Carlos vinha tentando conter finalmente rolaram por seu rosto. A menção ao nome de sua filha, não com tristeza, mas como símbolo de esperança para outros, tocou-o profundamente. Senhor Silvio, isso significa muito para mim. Beatriz sempre quis ajudar os outros. Ela dizia que quando crescesse, seria médica para cuidar de crianças como ela. Saber que seu nome estará associado a algo que ajudará pessoas necessitadas é o maior presente que eu poderia receber. Silvio sorriu, com os olhos também marejados pela emoção do momento. Então, Carlos, você aceita o desafio? Carlos respirou fundo, sentindo uma determinação que há muito não experimentava. Sim, senhor Silvio, aceito. E prometo que darei o melhor de mim, não apenas como chefe, mas como alguém que conhece a dor e a esperança de recomeçar do zero. Silvio estendeu a mão que Carlos apertou firmemente, selando aquele novo capítulo em sua jornada de transformação. Você sabe, Carlos, disse Silvio com um brilho nos olhos, quando você me pediu R$1 naquele dia na Avenida Paulista, algo me disse que aquele encontro não era por acaso. Há momentos na vida que parecem pequenos, insignificantes, mas que mudam completamente nossa trajetória. Quem diria que um pedido de R$1 resultaria em tudo isso? Carlos sorriu, pensando na incrível reviravolta que sua vida havia tomado. É verdade, senhor Silvio. E sabe o que é mais impressionante? O senhor nunca me deu aquele R$1 que pedi. Os 3 riram, e Silvio, com seu humor característico, retirou uma nota de R$1 da carteira e entregou a Carlos. Aqui está, com juros pelo atraso, brincou. Carlos pegou a nota emocionado e decidiu naquele momento que a guardaria para sempre, como símbolo do dia em que sua vida começou a mudar. Ao final da noite, quando Silvio e Dona Helena se despediram, Carlos permaneceu no restaurante vazio, refletindo sobre tudo o que havia acontecido no último ano. De morador de rua a chefe de um novo empreendimento, de um homem sem esperança a alguém com um propósito renovado. Olhou para a nota de R$1 em sua mão e sorriu. Aquele pequeno pedaço de papel que um dia representou sua necessidade mais básica, um pedaço de pão para matar a fome, agora simbolizava algo muito maior, a transformação de uma vida, a esperança renovada e a certeza de que, às vezes, o destino trabalha de formas misteriosas para nos colocar exatamente onde precisamos estar. No dia seguinte, Carlos acordou com uma energia renovada. Era hora de começar os preparativos para o novo desafio. A nova unidade do Sabor em Vida, no mercado municipal, seria inaugurada em 2 meses, e havia muito trabalho pela frente.
elaborar o cardápio, selecionar a equipe, planejar o programa de treinamento. Enquanto se preparava para sair, Carlos parou diante da pequena estante em sua sala, onde mantinha as poucas fotografias que conseguira recuperar de sua vida anterior. Uma, em especial, chamou sua atenção. Beatriz, com apenas 8 anos, sorrindo radiante em seu aniversário, com Márcia ao seu lado. "Vocês estariam orgulhosas?" perguntou em voz baixa, tocando carinhosamente a fotografia. "Espero que sim. Espero que, onde quer que estejam, possam ver que estou tentando honrar a memória de vocês, não apenas sobrevivendo, mas vivendo com propósito." Guardou cuidadosamente a nota de R$ 1 em uma pequena caixa ao lado da fotografia, como um lembrete constante de que a vida, por mais difícil que pareça, sempre pode oferecer uma nova chance a quem está disposto a recomeçar. Ao sair de seu apartamento naquela manhã ensolarada de São Paulo, Carlos não era mais o homem quebrado e sem esperança que um dia pedira R$ 1 na Avenida Paulista. Era um homem transformado, renascido das cinzas de sua própria tragédia, pronto para não apenas construir um novo futuro para si, mas também para estender a mão àqueles que, como ele um dia, precisavam apenas de uma oportunidade para mostrar seu verdadeiro valor. E tudo começara com um pedido simples, desesperado e honesto. "Senhor Silvio, o senhor poderia me dar R$ 1? A resposta, como se revelou, valia muito mais que dinheiro, valia uma vida inteira de possibilidades. Esta história de Carlos e Silvio Santos te emocionou tanto quanto a mim? Aquele simples pedido de R$ 1 que transformou uma vida inteira nos mostra como pequenos gestos podem criar grandes milagres. Se você também se emocionou, deixe seu like agora mesmo para que esta mensagem de esperança chegue a mais pessoas. Você sente saudades do nosso querido Silvio Santos alegrando os domingos brasileiros? Daquele sorriso e carisma que entrava em nossas casas toda semana? Compartilhe nos comentários sua memória mais especial com o Silvio. Qual programa você mais gostava? Que lembrança ele marcou na sua vida? Se esta história de recomeço tocou seu coração, inscreva-se no canal. Temos muitas outras histórias emocionantes como esta, esperando por você. E me conte, se você pudesse dizer algo para o Silvio Santos hoje, o que seria? Você já viveu ou testemunhou um momento de transformação como o de Carlos? Acredita que pequenos gestos podem mudar destinos? Sua história também importa. Vamos manter viva a magia e os valores que o Silvio sempre nos ensinou. Generosidade, oportunidade e a crença no potencial humano.